Bom dia, irmãos. Bom dia, Igreja Batista do Jardim Pinheiros. Bom dia, irmão Levi. Bom Estamos aí dia. mais um domingo aí estudando a Palavra de Deus. Hoje vamos ver a segunda parte da carta do apóstolo João, por intermédio do Senhor, à Igreja de Esmirna. Vamos estudar aí no capítulo 2. Vamos dar uma olhada, ver o que o Senhor continua a falar no nosso coração. Domingo passado, nós olhamos a primeira parte, vimos ali a questão do destinatário, algumas informações acerca da cidade de Esmirna, vimos o vídeo sobre a igreja perseguida, e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse estudo aí. Então, o irmão Levi vai orar a Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe nesta manhã, fale ao nosso coração, e depois nós vamos ter um tempinho ali para você pegar sua Bíblia, sua água, seu café. Irmão Levi, é com você, dá o seu bom dia aí para todos e nos conduz a Deus em oração. Vamos lá. Bom dia, igreja, bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos orar, então, neste momento. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem nos agraciado, ó Pai, com bênçãos sem medida a cada dia. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de aprender sobre a Tua Palavra, ó Deus, essa revelação que o Senhor nos deu através do apóstolo João. Nós agradecemos, ó Pai, porque essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, ó Deus, e ela é válida para os nossos dias. E nós entendemos, ó Pai, que ela tem ensinamentos que são tão preciosos para nós. Nós rogamos que o Senhor abençoe, ó Deus, isso tudo, que nós possamos nos conectar, ó Pai, com a intenção que foi colocada nessa palavra, e que possamos, ó Deus, aprender isso e praticar isso conforme o Teu querer, ó Deus, por meio do Espírito Santo. Nós rogamos que o Senhor esteja desde já conosco, abençoando este estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, vamos lá. Tá aí um bannerzinho para a gente refletir um pouco. Você pode ser o próximo, né? Deus nos livre, nos permita não passar pelo sofrimento que passou a igreja lá do primeiro século, como nós vimos domingo passado, as imagens fortes, né? Mexe com o nosso coração. Nós citamos até o texto de Hebreus, quando fala que havia homens ali que o mundo não era digno deles, tamanho a fé que eles demonstraram. E também falamos que ainda nos dias de hoje nós temos igreja perseguida, citamos casos de pessoas que são próximas nossas, que estão em países onde ainda é fechado para a pregação do evangelho cristão. Então nós precisamos orar por essa igreja perseguida. Segundo alguma agência que faz a catalogação da igreja perseguida do mundo, nós temos mais de 2 milhões de cristãos no mundo sendo perseguidos. Então, é um número bastante expressivo e a gente precisa orar por essa igreja e saber que quando a gente olha para a igreja de Esmirna, ela ainda continua falando ao nosso coração e expressando aquilo que Deus quis falar para aquela igreja e fala hoje no nosso tempo. Então, nós olhamos a cidade de Esmirna, a questão de como que se deu as perseguições, nós até falamos sobre Policarpo no vídeo ali, a quem estava destinado a carta, e hoje nós vamos ver quem é o remetente desta carta, quem se identifica ali, porque em cada uma dessas cartas o Senhor se identifica de uma forma para a igreja que estava ali presente. Então nós vamos ler lá Apocalipse capítulo 2, verso 8 e 9. Você tem essa leitura para nós aí, irmão Levi, por gentileza? Tenho na versão internacional, então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versos 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva:
Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Obrigado. Então, quando a gente olha para esse texto, Jesus dizendo ser o primeiro e o último, ele se apresenta como um Deus único, um Deus que ele estava presente na fundação do mundo, a Bíblia vai relatar isso, e que estará também no julgamento final, porque ele é um com o Pai, né? Quando foi criado tudo aquilo que nós conhecemos como mundo, como universo, como pessoas, a palavra de criação que foi lançada era sempre façamos, né? Então, esse Deus estava presente como o Deus do início e como o Deus do final. E é isso que ele está se revelando agora aqui para esta igreja. E é bastante significativo nós entendermos isso, porque Jesus faz uma segunda abordagem, que é de ser o segundo Adão, né? De ser aquele que faz a substituição. Se o primeiro Adão falha, o segundo Adão não falha, ele vence o pecado e ele traz em suas mãos as chaves do inferno e da morte. Então, quando Jesus fala ser o primeiro e o último, ele está dizendo da sua unicidade, da sua temporalidade. Ele não está preso ao tempo, não está preso a um local. Ele também afirma que é um Deus vivo, né? Esteve morto como homem, Jesus morre, mas ele ressuscita e ele ressurge. Mais do que ressuscitar, Jesus ressurge da morte. Várias outras pessoas ressuscitaram. Jesus ressuscitou o filho da mulher, da viúva de Naim. Teve Lázaro, que Jesus ressuscitou também. Aquele homem que caiu sobre a sepultura de Eliseu, né? E os ossos de Eliseu, onde estavam os ossos de Eliseu, ele volta a viver. Então, a Bíblia traz alguns relatos de pessoas que ressuscitaram, mas que posteriormente voltaram a morrer. Mas Jesus não. Jesus ele volta ressurreto. Então, quando ele ressurge da morte, ele volta com um corpo glorificado. E nós vamos ver várias passagens dele com os discípulos, em que ele entra nos ambientes, ele sai dos ambientes de uma forma sobrenatural, porque ele é o Cristo vivo e ressurreto. E também falamos da onisciência de Deus, né? De um Deus que conhece todas as coisas. Quando ele afirma ali, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, lembrando que a igreja de Esmirna é considerada a igreja mais pobre das 7 igrejas, né? Falando de recursos, até por conta da perseguição, né, irmão Levi? O tempo de perseguição, ela impõe, não tem como a pessoa angariar muitos bens, né? Exatamente. Essa questão é uma questão que até o autor traz para os dias de hoje, com relação a isso, né? Muitas igrejas têm essa proposta de riqueza, né? Inclusive de bens, e a gente vê normalmente isso no púlpito, ou no palco, ou na ornamentação, nos enfeites, enfim. E as igrejas têm buscado muito isso. E o autor ele coloca justamente essa questão contrária, essa questão que havia em Esmirna, de ser rico espiritualmente. A riqueza que eles tinham, que era uma riqueza muito mais preciosa do que o ouro ou a prata, do que os enfeites, do que os instrumentos caros, do que uma ornamentação bem elaborada, a riqueza espiritual que eles possuíam. Interessante também, irmão Emerson, sobre essa questão de Cristo, né? A gente comentou na semana passada que os cristãos eram como se fossem idólatras, era como se os cristãos que adoravam um Deus só, o Cristo só, eles eram considerados idólatras, porque eles não adoravam aqueles deuses, né, que eram cultuados ali.
E é interessante isso, até engraçado de certa maneira, mas essa questão da presença de Cristo, ele como vivo e ele sendo único, é algo muito... Eu fico imaginando a complexidade para alguém que adora vários deuses que não viveram nessa terra, como seria, né? Imaginarem que existe um Cristo vivo, que ele está vivo, mas ele morreu e depois ressuscitou e não voltou a morrer, continua vivo, e ele é o Deus todo, ele é o poderoso, ele é o Senhor da vida dos cristãos, né? Então, acho que acaba dando até um nó na cabeça daqueles que estavam acostumados a adorar outros deuses. E eu acho que é interessante essa reflexão, até para nós termos esse conhecimento, né, reforçarmos esse conhecimento de que Cristo está vivo. Cristo morreu, não voltou a morrer, ele venceu a morte, nós acreditamos assim, e ele está vivo desde o princípio, ele já era vivo, e ele vai viver até o final, ele vai viver até durante toda a eternidade, né? Assim nós cremos, e isso também nos faz lembrar, quando ele fala lá no princípio, né, que ele ajudou, quando meu irmão comentou, né, ele quando foi dada a ordem de fazer o homem, a nossa imagem, Cristo já estava lá, assim como nós cremos. Isso mesmo. A ideia, né, foi muito bem pontuado pelo irmão Levi, essa ideia do materialismo como um fim em si mesmo, ela não é uma ideia cristã. Não é pecado nós termos bens, não é pecado nós termos dinheiro, não é pecado nós termos uma vida tranquila. O pecado é nós queremos fazer uma troca com o Senhor. Eu só vou servir a Cristo se eu ganhar alguma coisa. Ou se eu não tiver uma casa boa, um carro bom, um bom emprego, um bom salário, é porque eu estou em pecado ou porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Essa teologia ela é errada. Ela é longe daquilo que a Bíblia estabelece. Então, as riquezas, os bens, elas são para a gente desfrutar e para abençoar pessoas. O próprio Senhor Jesus foi abençoado por José de Arimateia, que era um homem influente, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, e que na morte de Jesus ele cede o templo, que era o túmulo, para o sepulcro, para ser o sepulcro de Jesus. Era algo que custava um preço. Até hoje, né, nós sabemos quanto custa. É caro até para morrer, né? E as pessoas dependem realmente de um sustento, mas ele não pode ser uma razão de viver do cristão. Nós não podemos fazer da nossa fé um objeto de troca com Deus. Então, não queira trocar com Deus, que isso não dá certo, isso vai contra aquilo que a Bíblia ensina, e esse exemplo da igreja de Esmirna, ele se aplica também à realidade de qualquer pessoa que passe por uma necessidade, que passe por uma privação, né? Provação e privação, que seja privado de algo por algum momento, e tudo tem um propósito. Todas as coisas têm um propósito. A Bíblia vai dizer isso lá no livro de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, muitas vezes, Deus, para nos moldar, para nos lapidar, ele nos permite passar por algum momento de necessidade, de carência, de limitação, e nós temos que continuar adorando ao Senhor como fez essa igreja. Essa igreja, ela é uma igreja encantadora, porque ela é uma das 7, tem 2 igrejas que o Senhor não apresenta contrariedades em relação à igreja. Ele só faz elogios, ele só reconhece nela, e Esmirna é uma delas. A outra é a igreja de Filadélfia, que nós vamos estudar mais à frente. Mas Esmirna é uma das igrejas em que o Senhor olha para ela e fala assim, eu vejo o teu sofrimento, eu vejo tudo o que está acontecendo com você, e eu sei que você é uma igreja fiel. O autor ele põe para nós aqui alguns questionamentos, ele fala, onde nós temos colocado a nossa energia e os nossos esforços?
não há nada errado em ter bens e desfrutar, aquilo que nós acabamos de falar aqui, o melhor dessa terra, mas o seu maior tesouro, o nosso maior tesouro, deve ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Qual é o teu tesouro? Quantas vezes nós encontramos, eu creio que o irmão Levi e tantas outras pessoas que estão nos acompanhando nessa aula, talvez você já tenha vivenciado, pessoas com um potencial econômico enorme, mas que num momento de enfermidade, de uma doença, gasta tudo que tem e não consegue, ou gasta uma grande fortuna e não consegue vencer a doença, não consegue vencer a limitação, não consegue vencer uma dificuldade, muitas vezes, de um filho que se envolve no mundo das drogas, de alguém que se envolve na criminalidade. Por quê? Porque o tesouro maior que nós temos é a nossa vida, é o nosso relacionamento com o Senhor. Esse é um tesouro que nós temos que ter bem guardado, né? Como diz um hino que nós cantamos, né? Para que nós tenhamos nosso tesouro guardado até o dia final, que nós possamos ter esse tesouro, como a Bíblia vai falar, guardado em vasos de barro, mas que honram ao Senhor. Nós possamos aplicar a nossa vida, a nossa fé realmente no Senhor. Um outro ponto, Levi, que o autor traz para nós aqui é com relação às perseguições que essa igreja vinha sofrendo, que os judeus vinham impondo a eles ali, até o texto que o irmão leu aí no versículo 9, né, ele chama de sinagoga de Satanás, porque lembre que os judeus foi quem entregou Jesus à morte. Então, eles eram contrários à religião cristã e eles continuam nessa ânsia de perseguição, né? Sim, essa até pegando o gancho, Normas, sobre essa questão aí da igreja sendo perseguida, né? É interessante que quando Cristo fala através de João ali, ele está já prevendo essa questão do sofrimento. E ele fala, como o irmão comentou, né, que a igreja de Esmirna ela não foi criticada, necessariamente Cristo não apontou ali problemas na igreja, mas ele fez um alerta, né, que é esse alerta com relação às coisas que eles haveriam de sofrer, ele já prevendo ali que haveria sofrimento. E por mais que nós, como o autor coloca aqui, que nós oremos para que sejamos livres do sofrimento, às vezes esse sofrimento é necessário, muitas vezes, né? Como nós já falamos, inclusive na semana passada, que o justo ele vai sofrer aflições também, mas precisa ter bom ânimo. O mundo ele já foi vencido por Cristo. Apesar de nós imaginarmos que temos, de nós sabermos que temos um Deus que é todo poderoso, temos o Cristo que venceu a morte, que é mais poderoso do que todas as coisas, e um Deus que criou todas as coisas, ainda assim, ele permite que nós soframos, ele permite que nós tenhamos angústias, que nós soframos perseguições, mas ele diz, nessa orientação que ele faz à igreja, não temas as coisas que vocês têm de sofrer, que está aí no verso 10, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para vocês serem colocados à prova. E aí é a questão que o irmão até puxou um pouco, sobre a prova que nós recebemos do próprio Deus. São coisas que nós precisamos passar, você que está em casa, você que está pensando assim, puxa, mas é injusto, porque eu tenho um vizinho que, inclusive o pastor falou sobre isso, né, que tem a grama mais verde, o meu vizinho, ele está tão bem sempre, e ele tem sim um carro do ano, uma casa do ano, uma casa maravilhosa, ele tem filhos que são maravilhosos, obedientes, a esposa linda, ou o marido lindo, enfim, e comigo não acontece isso, né? E são interessantes essas reflexões, irmãos, primeiro, para nós sabermos, né, que nós não somos desse mundo, mas também nesse contexto que a gente está vendo agora. As provações, elas vão de acontecer e são para o nosso próprio bem, né? Às vezes parece que não, Deus não gosta de mim, ele não quer que eu seja feliz, só o meu vizinho, meu cunhado, meu irmão, meu tio, meu pai, mas eu não sou feliz. Então, aí está um ensinamento para você que tem esse pensamento derrotista. Isso. E a palavra do Senhor, para nós, né, e assim como foi para a igreja de Esmirna, não tenha medo de sofrimento. Não tenha medo de passar por
momentos de sofrimento. E ele vai falar, né, que até mesmo o diabo vai lançar algum deles na prisão para ser posto à prova, e fala da tribulação de 10 dias, né, fazendo uma correlação aqui, uma analogia, de que essa perseguição ela poderia estar se referindo ali ao período entre Nero e Diocleciano, que são os... Diocleciano, né, que é o próximo imperador depois de Nero, e como nós já falamos na aula passada, Diocleciano foi mais cruel do que Nero. Nero, ele ganhou toda ele era muito pomposo, né? Então, mas Diocleciano foi muito mais cruel com os cristãos do que Nero. E também é uma referência de que ela tem um tempo para acabar, que a tempestade não vai durar para sempre, que a perseguição não vai durar para sempre, que o sofrimento não vai durar para sempre. Então, é por um período de tempo. Quando fala que teria a tribulação de 10 dias, não está dizendo literalmente 10 dias, como nós contamos no nosso calendário nos tempos de hoje, mas está dizendo de uma sequência de perseguições que haveriam, e está dizendo de uma perseguição que tem data para acabar. Então, é isso que o Senhor está dizendo ali. E aí vem a promessa. Aí vem a promessa do Senhor. Vem aquela promessa que o Senhor nos faz ali de forma incomparável. E faz a esta igreja ali, dizendo assim, ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem muitos relatos, Levi, e irmãos que nos acompanham, dos escritores do primeiro século ali, Flávio Joséfo, enfim, muitos relatos paralelos à escritura bíblica que narram o grande número de soldados romanos que se converteram por conta do testemunho daqueles homens e mulheres que estavam sendo torturados. Eles viam todo o sofrimento e ainda assim eles não negavam ao Senhor. Eles permaneciam firmes na sua fé. E aquilo mexia com o coração deles. Por quê? E por que eles tinham essa certeza, essa convicção? Porque eles sabiam que a morte daria para eles a coroa da vida. A morte para o cristão não é o fim. A morte para o cristão não é perda. A morte para o cristão é vitória. É chegar mais perto do seu Senhor. Quando nós passamos da morte para a vida, a Bíblia vai dizer que nós passamos a desfrutar das delícias celestiais. Então, para o cristão, morrer é viver eternamente com o Senhor. E ele alerta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Qual seria, mano? Traz para nós um pouquinho dessa ideia, mano. Essa segunda morte, porque muitas pessoas talvez não tenham essa compreensão do que seria a segunda morte. Realmente esse é um conceito, para nós ele é muito claro, né, para os cristãos que conhecem já a palavra, mas ainda assim ela pode ser interpretada com uma certa distorção, né, com relação à segunda morte. Primeira morte nós já conhecemos, né, que é quando nós de fato havemos de morrer, e é uma das certezas que nós temos, né, de que se Cristo não voltar antes, nós vamos morrer. A partir do momento que nós nascemos, nós havemos de morrer pela primeira vez. E a segunda morte, essa é uma morte que não é desejável para ninguém, que é a morte eterna. Essa é uma morte, irmão e irmã, que nós tememos. Nós tememos mais essa morte do que qualquer outra coisa que pode acontecer nessa terra, justamente porque a primeira morte nós já temos quase certeza que havemos de padecer se Cristo não voltar antes. Então, eu posso sofrer um acidente, eu posso ter uma enfermidade e vir a falecer. Paulo fala sobre isso, né, que morrer para ele era lucro. Isso ainda é muito bom para nós que somos cristãos. Apesar de nós termos um certo receio da morte, nós sabemos que a morte ela há de nos conduzir para a vida eterna. A segunda morte é quando nós não aceitamos a Cristo e quando nós recebemos a punição eterna, a morte eterna e o fogo eterno, e passamos a ter essa segunda morte, mas não é uma morte, irmão, que acontece agora
e dura por 30 anos, por mais um período de tempo, é a morte eterna, é uma morte a qual a gente vai sofrer eternamente, e a palavra diz que muitos gostariam de morrer, de perder os sentidos, né, de não sofrer tudo isso, e não vão conseguir. Essa é a morte na qual o sofrimento vai ser eterno, e é isso que nós jamais desejamos. É por isso, além de cumprirmos a ordenança de Cristo e de falarmos sobre o Evangelho, que nós somos tão firmes. Por isso que esses cristãos se tornaram mártires, conforme o irmão Emerson comentou, que foram fiéis até a morte, até a primeira morte. Eles sofreram e vão receberam essa coroa da vida, porque eles passaram por tribulações, sofreram, ficaram até a morte, mas de maneira alguma eles vão ser julgados a ponto de receberem essa segunda morte, que é o sofrimento eterno. Muito pelo contrário, eles receberão a coroa da vida. Então é a vida eterna que nós tanto almejamos. Perfeito, irmão Levi, bem isso mesmo. E nós sabemos que tem alguns segmentos que ensinam de forma distorcida, e alguns utilizam até a Bíblia para justificar as suas interpretações equivocadas, que há um sono da alma. Então, quando você morre e você não teve um encontro com Cristo, a tua alma você vai virar purpurina, enfim, vai acabar a sua vida, você não tem sofrimento mais. Outros entendem que a vida consiste somente nessa existência terrena. Morreu, acabou tudo. Outros acreditam que há um processo de melhora, então você volta em vidas futuras, e fica aquele vai e vê até você atingir um Reencarna. estágio de a teologia da reencarnação, né? Um estágio em que você atinge o alfa. Então, à luz da Bíblia, esses ensinos estão equivocados, estão errados. A Bíblia fala que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. E uma vez que nós somos seres viventes, temos o Espírito de Deus que habita em nós, o sopro da vida que habita em nós, e nós temos uma consciência, uma alma que será julgada diante de Deus. E aí sim nós vamos experimentar isso que o irmão Levi explicou aí com bastante clareza. Ou vida eterna com Deus, ou morte eterna, e daí essa é a segunda morte, que vai ser a separação total do Senhor, com sofrimento. Não é aniquilação, não é aniquilação, não é o fim de tudo. A morte eterna, ela traz o significado aí, justamente, como o irmão Levi falou, da separação de Deus. Estar longe de Deus é o pior sofrimento que pode se impor a qualquer pessoa. Então, quando alguém está distante do Senhor, quando está longe de Deus, ela vai sofrer. Então, quando a Bíblia fala dessa morte eterna, dessa segunda morte, o dano da segunda morte, que aquele que vencer, aquele que receber a coroa da vida, ele não sofrerá o dano da segunda morte. Quando nós olhamos lá os atletas, né, ao final, os atletas olímpicos, é muito comum acontecer, tem as láureas, né, eles colocam aquela láurea como símbolo da vitória. Então, nós vamos receber também a nossa coroa de vitória, as nossas láureas de vitória, para honra e glória do nome do Senhor, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Jesus fez por nós crermos naquilo que o Senhor fez pela nossa vida. E nós vamos caminhando para a conclusão desta lição, e há um cristão chamado Diogneto, que no ano 120 ele escreve algumas palavras, e esse homem ele queria conhecer mais a religião cristã, e aí ele começa a trazer algumas palavras. Então vamos ver o que ele escreve aqui. Vejam lá. Ó. Opa. Deixa eu me corrigir aqui, que eu pulei. Vamos ver.
Acho que eu pulei de lição, né? Eu fui para a lição. Já nos localizamos aqui. Aqui, ó. Essa aqui, fugiu daqui. Então, ele traz essa fala da seguinte maneira. Ó. Os cristãos da igreja em Esmirna eram reconhecidos pelo Senhor como uma igreja que se esforçava em ser fiel a Ele, mesmo diante do perigo de morte terrível. Aí o autor da lição ele traz para nós o questionamento. E nossa igreja, como é reconhecida pelo Senhor? Quais são as nossas características? O que o Espírito diria da nossa igreja? Jognetti escreveu assim: eles habitam pátrias próprias, mas como peregrinos participam de tudo. Como cidadãos, tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria é uma terra estrangeira. Moram na terra e são regidos pelo céu. Amam todos e por todos são perseguidos. São desonrados e das desonras são glorificados. Injuriados, mas são também justificados. Insultados, eles bendizem. Ultrajados, eles prestam honra. Fazem o bem e são punidos com o mal. São fustigados, porém alegram-se como se recebessem a vida. Então, era essa visão que tinha do cristão. E é isso que a gente deve buscar. É difícil, não é fácil, né? Porque quando a gente alguém pisa no nosso sapato, no nosso pé, a gente já quer tirar uma satisfação. Quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém faz algo que te desagrada, né? E aqui esse homem está olhando para esses cristãos e está dizendo, esse povo é diferente. Essas pessoas são diferentes. E eu acho que aqui fica uma grande lição para nós, né, irmão Levi, de a gente, dia após dia, como diz o texto bíblico lá, negar-se a nós mesmos, negar as nossas vontades, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, né? E não é uma tarefa fácil, né, irmão Emerson? Essa questão que ele fala que nós estamos nesse mundo, nós habitamos essas pátrias, mas ao mesmo tempo nós somos peregrinos, quer dizer, nós estamos nessa terra, mas esse aqui não é o nosso destino final, isso aqui é algo passageiro, né? Acho que um dos ensinamentos para mim, né, pessoalmente, que ele fala é justamente não nos apegarmos a essas coisas tanto assim, porque parece que a gente vive dia após dia só para viver isso, né? Só para viver esse mundo. Não, é trabalhar para conseguir dinheiro para sustentar. E a gente às vezes esquece das questões espirituais, a gente esquece de um céu e de uma vida eterna que a gente tem prometidos para nós, que são coisas muito mais interessantes, aliás, pelas quais nós vivemos de fato como cristãos. E às vezes isso passa, né, irmão? Parece que a gente fica tão apegado a esse nosso cotidiano, essas coisas aqui, que a gente acaba esquecendo que a gente é peregrino, né? Isso, às vezes as pessoas esquecem, e às vezes acontece dentro da igreja, de a gente esquecer que o nosso destino é o céu, né? Nós somos aqui peregrinos em terra estranha. Tem vários hinos que nós cantamos, né? Eu estou me lembrando aqui daquele hino que fala: vou à pátria, o peregrino, habitar eternamente com o Senhor. E ali eu terei feliz morada. Então, é essa esperança que o autor está trazendo aqui para essa igreja perseguida, para essa igreja que estava vivendo esse grande sofrimento, e ele diz assim, olha, calma, a tua vitória está garantida. A tua vitória está garantida. Então, que Deus nos abençoe, que Deus possa falar ao nosso coração, que nesse tempo a gente possa olhar para essa história da igreja de Esmirna e refletir nessas perguntas que a lição nos traz nos dias de hoje. Eu, como igreja, como o Senhor tem me reconhecido como igreja? Quais são as características que o Senhor olha para a minha vida, para a sua vida? O que o Espírito de Deus
diz a meu respeito e a seu respeito. É bastante sério isso, como o irmão Levi falou, e é uma coisa para nós orarmos e pedir, Senhor, que eu possa ser reconhecido como Esmirna foi. Amém, irmão Levi? Amém. Vamos orar agradecendo? Vamos. Senhor Deus, nós queremos te louvar mais uma vez, te agradecer por este tempo de estudo da tua palavra, por esse exemplo tão precioso desta igreja de Esmirna, que traz ao nosso coração o desejo de viver as delícias do Senhor. Os sofrimentos que estes irmãos, que esta igreja estava sofrendo era tão intenso, mas o testemunho e a fé desses irmãos gritava mais alto do que qualquer voz de imperador, do que qualquer voz daqueles que queriam afligir ou impor sofrimento a eles. A fé desses homens e mulheres continuam gritando ao nosso coração. Eu sei também, Pai, que nós ainda temos igrejas, pessoas, missionários, lugares onde eles estão sendo perseguidos, onde estão vivendo perseguição por amar ao Senhor, por pregar o evangelho da cruz, por falar de Jesus Cristo. E nós queremos pedir a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, sobre a vida daqueles que têm levado com dificuldade, com perseguições, a tua palavra. Que o Senhor possa se fazer presente, ó Deus, no meio deste povo, no meio desta igreja perseguida, e eles possam, assim como a igreja de Esmirna, sentir o cuidado deste Deus vivo, desse Deus que vê o sofrimento, desse Deus que é o primeiro e o último, e que estava presente ali, que falou, olha, a minha vitória, a coroa da vida está garantida para vocês, e vocês não vão ver o dano da segunda morte. Que eles também, ó Deus, essas igrejas, esses missionários, essas pessoas que têm vivido sobre intensa perseguição, possam ter reavivado nos seus corações este desejo. E que nós, Deus, aqui como igreja, nós também possamos viver dia após dia a tua palavra, a tua vontade e o teu querer, e assim o teu nome possa ser engrandecido. Amém, amém. Deus abençoe, irmão Levi. Deus abençoe, irmãos. Um bom dia a todos e daqui a pouco nós temos o culto. Amém. Deus abençoe, irmão Emerson. Obrigado aí por esse estudo, né? Agradecemos a Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe a vida de cada um.